Amados, eu quero dizer para vocês, a humanidade que viveu 4.000 anos antes de Jesus chegar, ela só recebia de condenação, de julgamento, de afastamento, de culpa, de erro. Essa era a mão boa, aonde o homem era uma alma vivente. Quando Jesus ele faz a restauração da alma da outra mão, ele está falando: eu agora restauro o espírito que foi perdido lá no Éden. Eu restauro para você a unção, a capacidade, a graça. Eu restauro o favor de Deus para a sua vida agora. Deus contigo, para você praticar boas obras. Como título dessa ministração eu coloquei: como ser usado por Deus. Como ser usado por Deus. Você já parou para pensar nisso, que existe promessa sobre a sua vida? É liberado para você ser usado por Deus. Mas qual é o detalhe? Qual é a palavra? E a cada vez que nós buscamos de uma resposta do Senhor, Ele nos traz a cada dia uma direção, algo diferente. Se nós simplesmente lermos o Novo Testamento, vermos os milagres de Jesus, isto já gera fé no nosso coração, para nós estarmos orando por pessoas, para nós estarmos declarando sobre vidas. Mas sempre tem algo a mais que Jesus quer nos ensinar. Marcos 3 nos diz assim: em outra ocasião, Jesus entrou em uma sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiado uma de suas mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso observavam com toda atenção, a fim de constatar: ele iria curá-lo em pleno sábado? Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida Jesus indaga deles: o que é nos permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu, e eis que a sua mão foi restaurada. Glória a Deus. Curve mais um instante sua face, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, eis a palavra do Senhor aqui ministrada aos nossos corações aqui na terra. Por isso eu peço humildemente que seja o Senhor, Espírito Santo, a estar conduzindo essa palavra até o coração dos seus filhos amados. Que ela possa frutificar, que ela sim seja um princípio no reino, Espírito Santo. E que o Senhor possa tocar e já repreender o inimigo que tentaria roubar essa semente, essa palavra do coração dos seus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a vinda de Jesus aqui na terra, o nascimento de Jesus, algo que mudou todo mundo, aqui na terra, lá no céu e até no inferno. A vinda de Jesus. Mas o próprio Senhor nosso Deus fala assim: errais, pois não conheceis as Escrituras e o poder que elas têm. Qual poder é esse nas Escrituras? E aqui eu quero falar para vocês que cada passo que Jesus deu, a cada dia que Ele estava, cada palavra que Ele falava, cada oração, cada atitude de Jesus mudava tudo e tudo aqui na terra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa atitude de Jesus já te leva a saber que Ele é poderoso, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Rei e que pode curar, restaurar. Mas vamos à palavra. Quando Deus falou ali em Gênesis 1:3, haja luz, houve luz. Essa palavra que saiu da boca de Deus, ela saiu com poder, com autoridade. Ela mudou tudo. E essa palavra é Jesus.
Jesus, toda a autoridade, toda a palavra nele. Quando você ministra a palavra de Deus, tudo muda. Quando você chega a uma pessoa e ministra, se a pessoa está triste, ela se torna alegre, porque Deus trabalhou na vida dela. Quando você profetiza uma palavra do Senhor, a vida dela muda. E agora, quando a palavra de Jesus veio aqui na terra, Ele fez alguma atitude, mudou a terra inteira. Às vezes, se nós lermos correndo, nós vamos achar que Ele simplesmente mudou a vida daquele que era com uma de suas mãos atrofiadas, que não podia mexer o seu braço. Mas a verdade vai além disso. Deus, Ele supera o limite do natural com as atitudes de Jesus. Como eu falei, os ensinamentos de Jesus, as parábolas, as palavras, elas vão além do que os nossos olhos ou ouvidos podem perceber, entender. Mas o Espírito Santo pode trazer luz a toda a palavra, trazer direção, trazer revelação. Para que serve essa revelação? Para edificar a igreja, para levá-los a algo, a um lugar mais distante, levá-los no reino e levar você a fazer as obras que Jesus fez e maiores ainda. Você já parou para pensar que quando você fala para o seu irmão, você glorificará o nome de Deus com as obras, você fará obras para o reino, mas está escrito que você fará obras maiores do que Ele fez. É o Senhor Jesus que falou essa palavra. Essa palavra, ela muda você, muda o mundo e muda toda a situação. Se eu falar para você, você terá experiências com Deus, você vai falar amém, amém. Mas aqui eu tenho que trazer um princípio de vida para você, para realmente mudar, para você ter um princípio para praticar boas obras. Vamos entender desde a fundação do mundo como foi. Adão foi criado por Deus. Adão tinha tudo à sua posição, mas através do erro deles, de experimentarem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram expulsos do paraíso. O ato de desobediência. A palavra fala assim: quando a mulher observou que a árvore parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e além de tudo desejável para ela se obter sagacidade, tomou o seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, estalaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Esses olhos que se abriram é a alma, é o desejo, é a vontade, é a emoção. Eles começaram a praticar obras da carne. A alma deles tomou conta. Os olhos da alma se abriram. Em contrapartida, o Espírito Santo se fechou. O Espírito Santo morreu. Não estava mais com eles. O Espírito do homem não estava mais neles. Deus sim, continuou no seu descanso. Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito do homem já não mais existia. Aquele Espírito que era santo, que rendia graças ao Senhor e que fazia a alma do homem também render graça ao Senhor com pureza, com integridade, já não existia mais. Adão, ele começou a ser uma alma vivente. A própria palavra nos diz isso. 1 Coríntios 15, no versículo 45, fala assim: da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi tomado do pó da terra. O segundo homem é tomado dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial.
Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Eis aqui a promessa do Espírito do homem, de você ser igual a Jesus e fazer as obras que Ele fez e maiores ainda. Como eu falei desde a fundação do mundo, quando Adão foi expulso do paraíso, veio a época da morte. E nessa época da morte, ali reinou durante 2000 anos. O homem, separado de Deus, começou a clamar, o povo de Deus clamando. Mas o homem saiu da escravidão. Mas o máximo que ele conseguiu foi receber a lei. O que aconteceu com Adão? Ele experimentou da morte, vendo um filho seu morrer. Atitudes da carne, atitudes da alma, atitudes que levam à condenação, à separação, à desobediência. Mas veio a lei. Mas a lei não faz com que o homem seja justificado. O homem não se aproxima de Deus através da lei. Você pode colocar 600 leis sobre a vida de um homem, de um amigo, de um funcionário, de um esposo ou de uma mulher. Você só vai conseguir melhorar essa pessoa. Mas ela ser uma pessoa plena, ter uma vida verdadeira, ser uma pessoa mudada e transformada, é só se ela for tocada pelo Espírito de Deus. Nesses 2000 anos de lei, nada mudou. O homem continuou sendo o homem carnal. Ira, revolta, traição, roubo, tudo acontecia. As leis veio para falar que Deus falava: eu não gosto que vocês façam isso. Mas os homens continuavam sendo assim. Por quê? Porque a alma toma conta. Existia promessas naquela época que a morte tomava conta? Sim. Existia promessas na época da lei? Sim. Existia bênçãos? Sim. Mas existia a separação entre o homem e Deus. Existia um limite entre esse homem natural e o Senhor nosso Deus. Mas veio Jesus até Ele trazer esse período da graça. E o homem se sentia em paz com Deus. O descanso de Deus. Em 6 dias Ele fez o mundo. No 7º Ele descansou. Aí você vê Jesus chegando numa sinagoga e a curar num dia de sábado que o homem não podia fazer obras. Vocês conseguem entender por quê? Porque ele não participava do descanso de Deus. Deus estava descansando. Esse dia sabático não significa só o sábado depois da sexta-feira. Significa o dia que é hoje e sempre, dia após dia. O descanso do Senhor. Hebreus 4:9 fala assim: sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda a pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto às claras diante daquele que devemos prestar contas. Olha o que Deus coloca aqui. Ele coloca o descanso dele, Ele coloca o descanso do homem, as obras, o corpo, ali dividido por alma e espírito, e Ele coloca a palavra. E aí vem essa reflexão sobre Marcos 3, para nós explicarmos sobre ela. Marcos 3 está falando que Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado, encontrou o homem com uma de suas mãos atrofiadas e o curou. Mas como eu disse, cada passo de Jesus mudou o mundo. Cada palavra de Jesus mudou o mundo. Cada atitude de Jesus mudou o mundo. Mudou tudo, a terra, o céu, mudou você.
mudou a nossa época, tudo. Quando ele chega, ali o homem, vamos ler o texto de Marcos 3. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou um homem que tinha atrofiado uma de suas mãos. A sinagoga representa a religião, os costumes, as leis, tudo que o homem aprendeu com a sua alma e conquistou. Mas tudo não era o suficiente. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso observavam toda a intenção a fim de constatar se ele iria curar em pleno sábado. Jesus, curando no seu descanso, praticando uma obra. Jesus fazendo o que o homem não podia fazer, pois o homem não tinha autoridade, não tinha unção e estava afastado do Pai. Jesus convidou o homem da mão atrofiada: levanta-se e vem aqui para o meio. Ele convida, ele dá uma oportunidade para as pessoas tomar a decisão. E ele coloca bem no meio, ali, o homem que tinha uma de suas mãos atrofiadas. E em seguida Jesus indaga: o que é nos permitido fazer no sábado? O bem e o mal, salvar vida ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Você sabe por que calados? Porque até então eles não tinham palavra. A nossa palavra é Cristo, é Jesus, e dessa nós tomamos posse a todo dia. Por isso eles estavam calados, eles não podiam fazer nada. Mas as atitudes da alma sim: matar, roubar, praticar o mal, isso eles podiam fazer. Mas até Jesus, o bem, a restauração, a cura, a vida não tinha chegado ainda. Aí se mostrava o período da graça. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e eis que a sua mão foi restaurada. Amados, eu quero dizer para vocês, a humanidade que viveu 4.000 anos antes de Jesus chegar, ela só recebia de condenação, de julgamento, de afastamento, de culpa, de erro. Essa era a mão boa, aonde o homem era uma alma vivente. Quando Jesus ele faz a restauração da alma da outra mão, ele está falando: eu agora restauro o espírito que foi perdido lá no Éden. Eu restauro para você a unção, a capacidade, a graça. Eu restauro o favor de Deus para a sua vida agora. Deus contigo, para você praticar boas obras. Você consegue entender que cada passo de Jesus é algo diferente em sua vida? Mas como praticar essas boas obras? Como entender o significado de tudo isso? Às vezes algo que passou ali em 10 minutos, mas que vai mudar a sua vida plenamente, que vai fazer você praticar essas boas obras que existem. A palavra do nosso Senhor, que nos diz também assim: quando nós encontramos essa mão natural ali do homem, que antes podia fazer as suas obras, mas Jesus ele chega e restaura essa outra mão, que eu falei são as obras do Espírito. O que tanto significam essas duas mãos? A mão que se formou. Você consegue entender que antes o homem só podia fazer isso? Mas quando Jesus restaura, ali é este sinal. Saiba que um homem que não aceita o Espírito sobre a sua vida, que não aceita a correção, que não aceita a palavra, não pode chegar na cruz, não tem a comunhão com Deus. Por isso nós temos que buscar: ou vivemos da alma,
ou temos que andar pelo Espírito? Esse Espírito que Deus nos deu. Você consegue entender o que acontecia com o homem antes? O homem que antes só existia condenação, agora vem reconciliação. O homem que ficava clamando por uma palavra, e agora a palavra envia o homem. Jesus envia você. Antigamente, essa mão representava a força. Agora, o Espírito representa a fé. O homem que tanto sofria. No Antigo Testamento, Deus separou a linguagem dos homens. Você vai ler em Gênesis 11. Com essa atitude de Jesus, Ele faz todos nós falarmos a mesma língua, a mesma palavra, palavra da salvação, da graça. Antes, o homem que era maldição, agora o homem é bênção. A morte que dominava. Quando Jesus ele toma a sua atitude de entregar a vida na cruz, o seu sangue escorreu num monte que se chamava Gólgota, Ilha da Morte, da Caveira. Ali ele mostrou que o sangue dele cobriu e a morte não tem mais domínio. Você lembra que naquela época, ali, Deus falou, e você colherá espinhos e abrolho, e o homem foi enviado para a terra para sofrer, para cuidar, cultivar do seu sustento. Jesus, ele colocou uma coroa de espinhos sobre a cabeça e falou assim: eis que agora eu dou a terra aos homens, o homem reinará, será rei aqui na terra e sacerdote. Antes, decretos de condenação que existia no inferno sobre a vida de todo ser humano, mas agora Jesus ele fala que você pode saquear o inferno, libertar vidas, os cativos. Tanto nos diz essa palavra. Antigamente, nem o mérito alcançava o favor de Deus na lei, mas agora é pela graça, favor imerecido. Aquele povo, antes de Jesus, ficava esperando pelo Messias, e agora o Messias está lá no céu esperando por você, e virá buscá-lo, trará uma morada para você, você estará com Deus. Olha a importância de Jesus na sua vida. E eu quero ler João 14 para vocês entenderem. Porque lá no Antigo Testamento, Deus mostrou para Moisés a terra prometida. E falou: aqui eis a tua promessa para vocês alcançar. Deus mostrou para Abrão ali a herança. Mas Jesus ele fala: em verdade eu vos asseguro que aqueles que creem em mim fará também as obras que eu faço, e a outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que vos pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vos pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amas, obedecereis aos meus mandamentos. Agora eu falei que eu ia abrir um princípio de vida para praticar obras. Nós temos que saber que existe sim os frutos da carne e existe, os frutos do Espírito. A própria palavra diz que o coração do homem ele se inclina para o mal e que o Espírito sempre estará militando com a carne, com a alma, uma guerra sem fim. O que o Espírito Santo traz para as nossas vidas? Ele quer trazer para você capacitação, Ele quer trazer para você condição de você praticar essas boas obras, a sabedoria divina, os dons que tem do Espírito. Deus, Ele quer trazer oportunidades para você, sonhos, visões, direção, palavra, as orações, quer trazer para a sua vida. Olhe o quão importante essa palavra em 1 Coríntios 3. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, e com prudente construtor lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem em cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo.
Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, esta receberá sua recompensa. Se a obra de alguém queimar, esta sofrerá prejuízo, assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Olha essa passagem, onde Deus ele está falando sobre o fundamento, que para nós é Jesus Cristo. Isso nós cremos e nós vivemos, trabalhamos, damos as nossas vidas para viver por Jesus. Aí ele fala sobre você fazer obras, e essas obras são consideradas ali, de pedras preciosas até a palha. E ele fala que as obras poderá ser queimada. Mas como praticar boas obras? Como fazer a vontade de Deus? Como alcançar isso que ele está falando? Você pode ver que você está lendo até o 15, mas ali em 1 Coríntios 3,16, ele fala assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? Olha a dica, do nada ele muda esse texto. Estava falando de obras, estava falando sobre Jesus, e vem ele fala: você sabe que você é o santuário de Deus? Que o Espírito Santo habita em vós? Aí está a vontade, a chave, o princípio, o Espírito Santo sobre a sua vida. Mas você tem que entender que o Espírito Santo ele só vai ministrar no seu espírito. A sua alma, ela tem que ser rendida ao Senhor. Ela tem que sim estar disposta a fazer para o reino. Muito e muito Deus ministrou a mim sobre essas passagens. Você sabe por quê? Porque na palavra está escrito assim: aquele que crê em mim imporá as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Eu falei para Deus: então Deus, toda pessoa que crê em Jesus do fundo do coração vai pôr a mão sobre o enfermo e ele será curado? É como se eu sentisse Deus sorrir para mim e aí me explicar sobre impor as mãos sobre os enfermos. Quando você vê, o Espírito Santo fala que algumas pessoas experimentam dele até os pés, até os joelhos, até a cintura e até ser levado pelas águas. Você vê isso em Ezequiel 47. Ali, impor as mãos. O que significa? Como eu falei, alma e espírito. Se o Espírito não estiver convosco, você não pratica as boas obras. Você fará as obras da carne. Gálatas 5, a partir do versículo 17, nos fala sobre obras que são pesadas, sobre traições, bebedeiras, ira, brigas, revoltas, coisas que são atitudes da carne. E ali o homem está com a sua mão ali sem ação. Mas tem as obras do Espírito, que são paz, amor, bondade, dignidade, mansidão, domínio próprio. Mas como praticar essas obras, se a própria palavra diz que a alma milita contra o Espírito? Você vence através do jejum, através da oração, através da palavra. Você viu que a própria palavra falou que a palavra, ela entra, divide alma e espírito, que ela separa, e que Deus ele sonda as intenções do coração do homem. A palavra de Deus é o que limpa, é o que trata, é o que purifica, o que santifica, e que leva o homem assim reconhecer ali a Deus e o seu espírito ser ministrado por Deus. O homem numa batalha dentro dele mesmo, mas que é vencida através da palavra, que é vencida através de oração, através de jejum, pois a própria palavra nos fala isso, sobre jejum, sobre oração.
Esta é a chave. E nós encontramos tantas palavras, como eu falei em Marcos 16. Ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, e em novas línguas falarão. Pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Ser transformado por Deus. Deixar a sua alma, sim, ali na cruz. O velho homem, levá-lo a glorificar o nome de Deus. É isso que quer dizer. Você viu em Mateus 20, 18, que fala assim, aonde estiver, Mateus 18, 20, por gentileza. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Uma palavra profética, uma palavra revelada. Onde tiver o corpo e o espírito em meu nome, ali eu estarei. E se tiverem 3, a alma rendida ao Senhor, é tudo. Você com o Espírito Santo, ninguém pode te segurar. Não há trevas, não há dificuldade, não há erros. Eu queria que vocês abrissem também as suas palavras em João 12, a partir do versículo 1. Sua Bíblia em João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde Lázaro, que havia morrido e foi ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, Lázaro era um dos convidados que estava sentado com Jesus à mesa. Maria pegou bálsamo de nardo puro, óleo perfumado muito caro, e ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com fragrância daquele bálsamo. Como eu falei, tudo que Jesus fez aqui na terra, um significado para nós. Você vai pesquisar o nome de Lázaro, ele quer dizer aquele que quer ser ajudado. Maria, ela quer dizer a dominadora. Marta, ela quer dizer a casa, morada. O nosso corpo é uma morada. A nossa alma tenta ser a dominadora. O nosso espírito, ela é aquele que precisava ser ajudado, e Jesus veio e fez isso. Quando você vê a ressurreição de Lázaro, o Lázaro havia morrido. Como aconteceu lá no Éden com o Espírito? Mas Jesus, através da crucificação, reavivou o Espírito sobre as nossas vidas. Por isso diz que o homem se tornou o Espírito vivificado. Você viu o detalhe ali que fala que Maria, ela vai e enxuga, ela se rende ao Senhor, ela enxuga ela unge o Senhor, enxuga com seus cabelos. Ali, essa dominadora, a alma, ela se rende ao Senhor. O Espírito sempre vai estar sentado à mesa com Jesus. Quando o seu Espírito estiver pronto para receber a administração de palavra, é com Ele que Jesus vai estar ministrando. O nosso corpo sempre vai estar presente, mas você tem que fazer a sua parte de vencer essa batalha entre corpo e da vontade da carne e espírito. Dê condições a você mesmo de prosperar. Você lembra daquela passagem onde Davi, ele matou Urias e traiu a sua esposa com Betseba? Aí você pergunta, aonde Davi errou? Todo mundo vai responder, ele errou na hora da traição. Mas não é verdade, ali foi o pecado. Ele errou quando ele deixou de cumprir o seu propósito, que era a batalha, que era estar buscando do que o Senhor tinha colocado ele para fazer, do seu propósito, de estar no campo onde Deus colocou.
Naquela ocasião, ele resolveu ficar no palácio. O erro dele. Então nós temos que vencer os erros da nossa alma, vencer as dificuldades, as opressões e viver em espírito. Quando a palavra diz, se você viveu pelo Espírito, ande pelo Espírito. São duas coisas diferentes. Você ganhou a vida de volta, uma nova criatura, pelo Espírito Santo de Deus. Agora ande também por esse Espírito. Não faça as suas vontades, os seus desejos, os desígnios do seu coração, com o propósito de Deus. Aí a alma se arrepende, a alma se entrega ao Senhor. Você deixa de lado as suas vontades, as suas emoções, e você começa a ver o mover de Deus. Experiências com o Senhor. Você quer curar vidas? Você quer levar uma palavra de salvação para alguém? Você quer ver o resultado das suas orações? Você quer praticar o bem? Você quer sentir paz? Levar essa paz à vida das outras pessoas? Você quer ter uma vida completamente restaurada? Uma família restaurada, tocada pelo Senhor? Viva em espírito. Abandone sempre as vontades da carne, os desejos, as conquistas, aquilo que traz orgulho, aquilo que traz a você o que te afasta de Deus. Comece a viver, buscar desse Espírito Santo que pode ministrar no seu espírito a vontade. Orgulho não serve de nada. Conquistas não vão servir de nada. Mas o que você faz pelo Senhor mudará o seu destino e o destino das vidas que estão precisando de você. E eu creio que essa palavra ela vem para tocar no seu coração, para dizer que você é escolhido, que você é ungido e que há um Espírito aí dentro de você, e o Espírito do Senhor que sente ciúmes de você, que Ele quer tocar na sua vida, que Ele quer falar, venha, caminhe comigo, filho, venha se aprofundar nessas águas, venha viver o favor do meu Pai, venha viver o dom de Deus, venha praticar obras, venha ser repleto desse Espírito do Senhor sobre a sua vida, venha experimentar da autoridade de Jesus, do favor de Deus, venha ter visões, ter sonhos, venha ter relação com o Pai, ter amizade, experimente chegar ao trono de Deus, viva da graça, viva abundantemente. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.